eu mais ou menos tenho um direcionamento para onde a gente pode ir, para encerrar esse CPPI. Se quiser usar as linhas da sua apostila para anotar, pode anotar, mas não, o que eu vou falar não está ali na apostila. Para você entender, Martin Lloyd Jones dizia que o pregador não precisa explicar para as pessoas o que aconteceu no interior dele para ele pregar aquela mensagem específica que ele vai pregar. Mas às vezes isso é importante. Então, só para você entender. Fazem algum tempo que eu tenho sentido encargo de como que ficar cavando, né, batendo num ponto só diante de Deus, que tem a ver com o ministério profético, para que o que nós anelamos sobre o ministério e a palavra profética para o futuro venham, porque eu tenho entendimento da parte de Deus de que aquilo que nós aguardamos para o futuro precisa ser começado a construir agora, ou seja, que o que o Senhor está para fazer não vai cair do céu para a terra de repente, como um milagre, como eu creio que o Senhor quer trabalhar através de processos, semelhante quando você planta algo e aí tem um processo todo que demora até que aquilo que você plantou realmente esteja em maturidade e germine, né? Então, como eu falei ontem, tem esse aspecto, e eu tenho ensinado já há algum tempo. E a questão é que eu interiormente estou constantemente em crise, porque eu não quero mais ensinar. Só isso, entendeu? Então, por isso que eu fico nessa confusão toda. E eu não acho... E eu sinto que as pessoas não conseguem relacionar bem com ministérios da palavra que não são de ensino sistemático. Tem pregadores que pregam qualquer coisa. Não é disso que eu estou falando. Isso não é profético. É uma pessoa que só não tem uma linha do que ele prega. Mas, no fim das contas, quando você quer se preocupar com algo mais profundo em Deus, geralmente a coisa vai mais para o lado de estudo e de ensino. E o ministério profético, ele atua... Eu acho que o ministério profético não deve atuar ensinando, a não ser que ele esteja ensinando as pessoas a profetizar, ou ensinando as pessoas a se moverem naquilo que é profético. Mas, geralmente, quando alguns ministérios proféticos na história se aventuraram a ensinar, houveram problemas, tá? Evangelistas também. Bem, não quer dizer que a gente não... Todo cristão pode ter a habilidade de ensinar alguma coisa para um outro irmão, ok? Estou falando de ficar limitado a esse aspecto de ensinar coisas. Então, eu ensino já há alguns anos. E eu dou aula e eu me sustento fazendo isso. Mas não é exatamente o que eu quero fazer. Eu acho que é legal, mas não me sinto realizado como ser humano e como chamado de Deus fazendo isso. Então, minha função no corpo de Cristo, no fim das contas, tem a ver com a casa de oração. Esse é o chamado que eu tenho de Deus. O meu chamado é estabelecer oração no corpo de Cristo. Tem muito a ver com convergência. Essa palavra está sempre muito forte no meu coração. Convergência entre o céu e a terra. É sempre isso que eu fico pensando. Então, durante todos esses dias aqui, eu fiquei sempre em crise, porque até mesmo ensinar sobre oração, como eu fiz, tem a ver com o que eu trabalho, com o trabalho que eu faço, mas mesmo assim eu não me sinto interiormente realizado. Então, ontem eu comecei a tentar abrir mais para agir da maneira que eu entendo que eu devo agir, que não é simplesmente daquele jeito só falando alguma coisa por inspiração, com alguém tocando, mas isso também envolve. Então, eu quero falar um pouco com você agora sobre algo relacionado com o profético, que é mais ou menos, como, na minha mente, funciona como se fosse a engenharia da palavra profética. É como se você olhar como acontece a percepção profética, como que se desenvolve a habilidade de ter visão profética. Então, o versículo que, se você quer anotar, para você ler em outro momento, Provérbios 29, 18, muito conhecido esse versículo, que diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz.
não havendo visão, também pode ser assim o versículo. E essa palavra visão, ela tem a ver com a palavra entendimento. Ok? Então, visão profética tem a ver com entender. Não é simplesmente, pode incluir, mas não é simplesmente um êxtase que eu recebo de uma visão. Por exemplo, Pedro teve isso, né? Ele viu um lençol descendo e então o Senhor falou para ele: levanta, Pedro, mata e come. É uma visão, mas visão também tem a relação com o entendimento sobre algo, ok? Então a visão profética, quando eu penso nisso, eu acredito que é entender, mas do modo de Deus. É olhar para a vida da perspectiva de Deus, né? Então é interessante, por exemplo, se você ler o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o Senhor diz que aquele livro é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o livro é sobre coisas, fatos que no futuro iriam acontecer. E ele então estava falando com João para que João comunicasse aos seus servos, os servos de Deus e as igrejas. Então todo o capítulo 1 é uma introdução onde tem uma revelação a respeito de Jesus. O capítulo 2 e 3, ele tem uma palavra profética sobre as igrejas. Mas a partir do capítulo 4, 5, 6, ele vai, principalmente no 6 em diante, ele vai falar sobre essas coisas que em breve devem acontecer. Principalmente a partir do 6 ele vai falar isso. Mas para que ele fale sobre as coisas que em breve devem acontecer, no capítulo 4 ele começa dizendo assim: sobe para cá, se referindo ao céu, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Então, o futuro que João iria profetizar, a palavra profética que João iria liberar, ela estava condicionada à posição que ele estava, porque sua posição tinha relação com a sua perspectiva daquilo que ele iria ver. Então Deus coloca João no céu, para que do céu ele tenha uma perspectiva dos eventos futuros. E isso é visão profética, é quando eu tenho uma percepção do mundo ao meu redor, tanto presente, passado e futuro, mas da maneira que Deus olha para as coisas. Então isso seria um pouco de que a gente chama de visão profética, ok? O profético, quando nós falamos essa expressão profético, já que esse é curso de preparação profética, profético tem relação com a visão do plano de Deus. E essa visão é o entendimento da vontade de Deus e como aplicar essa vontade. Então, muita gente quer ser bem ativo, né? Fazer alguma coisa na vida, né? Não, querido, você tem que fazer alguma coisa. Então, eu queria que você pensasse sobre o que está escrito em João 5,19. Jesus disse assim: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que ele vê o pai fazendo. E aquilo que o filho vê, ele faz, ele copia, vamos dizer assim, o que o pai está fazendo. O pai mostra para ele. Veja, a obra de Jesus era baseada na visão de Jesus. Aquilo que Jesus via do Pai, ele reproduzia na terra. Então, toda a obra, serviço, trabalho, no reino, na obra de Deus, que não é fundamentada na visão de Deus, eu acredito, particularmente, que se constitui como um ativismo. Então você vai sair daqui e vai talvez querer fazer várias coisas, mas será que aquilo que você vai fazer é baseado naquilo que você viu, ou é simplesmente baseado naquilo que você quer, nessa necessidade de fazer alguma coisa? Então, o filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo, e esse é o princípio da visão profética, é que a nossa ação, obra, atividade, ela é baseada na visão, tá? Então é por isso que é tão importante esse entendimento, essa visão profética, porque às vezes como igreja e como indivíduos a gente pode estar fazendo várias coisas que não tem nada a ver
com o que Deus está fazendo no momento. E nós nos tornamos desalinhados. Então, essa é uma das causas, por exemplo, que a gente não tem poder do Espírito Santo em algumas circunstâncias. Por que Deus não age com poder aqui? Porque Deus não está agindo aí. Entende? É meio óbvio, mas é mais ou menos assim. Alguém já falou que nós deveríamos de parar de orar para que Deus abençoe o que nós estamos fazendo e passar a fazer aquilo que Deus já está abençoando. O que isso significa? Significa que Deus está trabalhando em alguma área hoje mesmo, em alguma circunstância hoje mesmo. E o poder dele é liberado na medida que você se une com ele naquilo que ele está fazendo. Então houveram momentos na vida de Jesus onde Jesus ia para um lugar e curava muitas pessoas. Por exemplo, quando ele foi visitar Pedro e a sogra de Pedro, ele curou a sogra de Pedro e a sogra de Pedro fez um almoço. E depois, no fim da tarde, eles levaram todos os doentes e os endemoniados para Jesus e ele curou a todos. Ok? Então, ele curou muita gente. Mas há um outro momento onde Jesus ele vai até um lugar onde tinha um tanque, tipo um poço, alguma coisa assim, Betesda, e lá ele curou só uma pessoa. Então, Jesus não tinha uma agenda que estava definida como sempre fazer a mesma coisa. Em algum momento ele curou muitos, em outro momento ele curou só um. Por que em um momento ele curou muitos, em outro momento ele curou só um? Porque foi aquilo que ele viu o Pai fazendo. Naquele momento, no tanque de Betesda, ele viu o Pai curando só um. E ele concordou com o Pai, agiu em harmonia com o que o Pai estava fazendo. Então, no ministério profético, a gente sempre tem esse peso de conseguir comunicar para a igreja o que o Senhor está fazendo, para que a igreja, então, continue essa parceria que Deus destinou a igreja para viver. A igreja está destinada a ser a companheira de Deus para reinar sobre as nações. Mas no presente momento, a igreja está sendo treinada para isso. E o ministério profético ele precisa ensinar isso para as pessoas. Como que a igreja pode se engajar naquilo que Deus está fazendo no presente momento. E eu acredito que existem a visão profética, esse entendimento de como Deus trabalha. Eu acredito que possui três aspectos, três áreas diferentes que a gente tem que ter. Como se fosse assim, um quebra-cabeça tem três peças, é como se fosse assim. Eu acredito que a visão profética ela é composta de três peças. Se você quiser anotar o versículo onde eu retiro esse pensamento, está em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Eclesiastes 8, 6. Eclesiastes 8, 6 diz: para todo o propósito, há tempo e modo. Então, eu acredito que esses são elementos centrais para você entender a visão profética. Propósito, tempo, modo. Conforme você consegue unir esses três aspectos, e só para você entender, o versículo não está dizendo que a visão profética é formada disso. Eu acredito que é formado disso. Se te ajudar, o que eu vou falar, você usa. Se não te ajudar, você não tem que concordar com nada. Mas eu acredito que quando você quer ter uma visão profética apurada, você precisa unir esses três elementos, tá? Primeiro, propósito, que tem a ver com alvo final. Essa é a primeira coisa que você precisa ter bem fundamentado, bem claro na sua mente, senão você nunca vai conseguir ter uma visão profética bem formada. Você precisa saber qual é o alvo final de Deus. Não através de julgamento. E se você
já está nesse negócio de restauração há alguns anos, provavelmente você já ouviu falar do propósito eterno de Deus, e talvez você já falou que o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e que o propósito de Deus é em vários aspectos, né? Cuidado para não se acostumar e perder a paixão, porque é a paixão pelo propósito que vai movimentar a sua missão. O propósito eterno de Deus, ele é a visão, o alvo final, e se o seu coração não queima mais por isso, o seu coração... Eu lembro a primeira vez que eu li uns materiais sobre o propósito eterno de Deus, tinha um monte de gráfico, eu fiquei as noites em claro. Meu Deus, aquele... como o gráfico que você fez assim, que tem a cruz, mas que, primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei em claro, digo, meu Deus, como é grande o que o Senhor quer, como é maravilhoso aquilo que o Senhor quer. Aliás, eu tenho aí o livro, Supremo Propósito, quem quiser tá aí o livro, ótimos gráficos. Cara, eu passei a madrugada, virei a noite, meu Deus, fiquei apaixonado. E conforme eu fui estudando, eu descobri que o propósito eterno de Deus tem 7 aspectos diferentes. Esse aí é só um aspecto do que trata uma família. E existem muitos, mas nesses últimos tempos eu tenho procurado ver o propósito eterno de Deus da maneira mais bíblica possível. Quando eu digo bíblica, assim, achar um versículo que fale claramente desse propósito, que me ajude a entender esse propósito. E tem 2 versículos que eu quero que você anote e leia comigo agora para você ver qual é o propósito. Os 2 versículos falam da mesma coisa, mas de maneira um pouco diferente. O primeiro versículo é Efésios 1:10. Aliás, o livro de Efésios, né, quando você quer entender sobre o propósito eterno de Deus, é o livro, é maravilhoso. Então, Paulo vem explicando em toda essa passagem de Efésios 1, o mistério da vontade de Deus que ele nos revelou. E então ele diz que esse propósito é de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha essa expressão ali, convergir nele. Essa expressão, convergir, ela tem a ver com conta de matemática, a expressão em grego. Então, na nossa matemática, a gente faz cálculo mais ou menos assim, ó. 1 mais 1 igual a 2, não é? Mas a maneira que o pessoal fazia conta naquela época ali de Paulo era assim, ó. 2 é igual a 1 mais 1. E o nome desse tipo de conta que é traduzido como convergir. Então, o que ele está dizendo? Que esse 2, ele encabeça, de dentro dele, sai o 1 e o outro 1 que somam aqui. Então, o que ele está dizendo é que na dispensação da plenitude dos tempos, Cristo vai ser o resumo de tudo o que existe, tanto na terra como no céu. Ou seja, o céu e a terra vão se voltar, vão ter ele como centro, não simplesmente geograficamente, isso eu acredito que também é literal e geográfico, mas eu acredito que também fala sobre o sentido. Tudo vai estar plenamente voltado para ele. Tudo vai estar debaixo do governo dele. Tudo vai estar literalmente debaixo do governo de Jesus, 100%. Ok? Nós não vemos, Hebreus diz, hoje ainda tudo debaixo dos seus pés. Então nós estamos no meio do caminho aí.
Ele está assentado, ele reina, ele está acima de tudo, ok? Ele não está sujeito a nada, mas nós não vemos ainda tudo sujeito a ele. Então, esse é uma forma de ver. Mas a forma que tem mais mexido com o meu coração nos últimos anos, está em Apocalipse capítulo 21, e eu queria que você lesse comigo essa passagem 21, os primeiros versículos. Se você tem dificuldade de interpretar o livro de Apocalipse, por causa dos simbolismos, né, que existem em Apocalipse, eu quero te ensinar um método bem simples de interpretar. A Bíblia significa o que ela diz e diz o que ela significa. Ou seja, o sentido de um versículo é exatamente o que o versículo está dizendo. Você não precisa tentar procurar um outro sentido por detrás dele, além daquele que está óbvio ali na passagem. Ou seja, o livro de Apocalipse deve ser interpretado literalmente. Mas é óbvio que no livro de Apocalipse existem símbolos. Mas quando eu vou saber que algo é simbólico ou não no livro de Apocalipse? É simples. Está escrito que é um símbolo. Apocalipse 12, por exemplo, diz: eu vi um grande sinal no céu. Bom, eu não vou interpretar que é literalmente que tem uma mulher vestida de sol. O que está dizendo que é um sinal? Apocalipse 13, ele viu um sinal. Ele continuou tendo visões, ele viu uma besta que saía do mar. E agora? 17, que ele vê a mulher sentada na besta, Roberto? É no 17? E eu sei que ele vê um outro grande sinal, e a mulher que está embriagada com o sangue dos santos, e em cima, também é simbólico, ok? Mas, por exemplo, tem 7 igrejas que aparecem no início. Em nenhum lugar do livro dá a entender que é simbólico. São igrejas que de fato existiram naquela época. Então não é simbólico. Não são 7 épocas da história da igreja. Você pode interpretar assim? Pode. Querido, você pode fazer o que você quiser da vida. Jesus te ama. Mas não está escrito que são 7 épocas, tá? Então, muitos irmãos já interpretaram assim, e são irmãos respeitados, a gente tem que respeitar, mas ao mesmo tempo, se você não concorda com algo, você tem que ser claro, né? Eu não concordo, eu acho que não representam 7 épocas. São 7 igrejas de fato, literais, históricas, que existiram. E claro que existe verdade bíblica e princípio bíblico para a gente aprender a partir dali. Por que eu disse tudo isso? Porque esse versículo que nós vamos ler é literal, não é simbólico. Ok? O que nós vamos ler vai acontecer mesmo, não é um símbolo. Esse versículo ele está numa sequência. 19, Apocalipse 19, Apocalipse 20, Apocalipse 21 e 22, é uma sequência. No capítulo 19, Jesus volta. No capítulo 20, Jesus estabelece o milênio e também tem o juízo final, não é? E em Apocalipse 21 e 22, nós temos aquilo que nós chamamos de um novo céu e nova terra. Então, provavelmente essas passagens falam de um período após Jesus ter voltado. Após 1000 anos. Jesus voltou, e 1000 anos depois, essa passagem vai cumprir. Existe controvérsia quanto a isso em alguns detalhes, mas são só detalhes. Então, Apocalipse 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Uau!
uma cidade vai descer do céu. Hebreus 11:16, Abraão esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Todos os patriarcas, todos os pais de Israel tinham uma fé focada nesse fato. A peregrinação de Abraão, a peregrinação de Israel no deserto, tudo isso tinha a ver com encontrar uma cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Uau! Que Deus é o arquiteto e edificador. Sabe o que ele está dizendo? Só existem duas coisas que Deus criou com suas próprias mãos. Abra aí em Êxodo 15. A primeira coisa que Deus criou com suas próprias mãos foi, assim, primeira não, mas uma delas é o ser humano. Não é? Em Gênesis 1, tudo Deus disse, tudo foi pela palavra. A criação do homem não é pela palavra. Deus mesmo coloca a mão na massa e constrói, e edifica. Se você crê que foi literalmente que ele construiu com suas próprias mãos, ou se isso é uma poesia, não importa. O fato é que, no mínimo, a mudança no que está dizendo significa que tem uma mudança na ação ali. Não foi uma simples palavra. Então, em Êxodo 15, fala de uma outra coisa que Deus fez com suas próprias mãos também. Êxodo 15, versículo 17. Que momento que é esse aqui de Êxodo 15? Eles estão saindo do Egito. Eles recém foram libertos do Egito. E eles estão celebrando e adorando. E Miriam está cantando, e Moisés está cantando. Todo mundo muito feliz porque o Senhor operou uma poderosa libertação. Então diz assim: ó Senhor, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Eles estavam indo em direção à terra prometida. Mas essa passagem não está falando só da terra prometida, porque isso aqui está falando sobre algo que é o santuário de Deus. Você é santuário de Deus, e existe uma cidade no céu que também tem o santuário de Deus. E esses dois Deus construiu com suas mãos. E esse lugar que tem o santuário de Deus dentro dela, esse lugar um dia vai descer. Deus está lá agora. Deus, o Pai, está no céu, dentro de um templo, dentro de uma cidade. Esta cidade e esse templo estão em um monte. Veja o que ele diz: tu, ó Senhor, os conduzirás e plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação. Onde é que Deus habita? No céu. No santuário que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus 12. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ele está falando sobre o mesmo lugar. O monte Sião é a cidade do Deus vivo, é a Jerusalém celestial.
Tem um salmo que a gente canta muitas vezes e talvez nem sempre presta atenção no que a gente está cantando. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Porque a cidade do nosso Deus está erigida em um monte. Em Jerusalém isso existiu, o Monte Sião, mas o Monte Sião que existia em Jerusalém é apenas uma figura de uma realidade celestial. O Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ou seja, ele liga Monte Sião a Jerusalém celestial. Vamos olhar em Hebreus. Hebreus 4, acho que é o 4. Deixa eu ver. Gálatas 4, versículo 26. Eu falei Hebreus? Perdão. Gálatas 4, 26. Ele fala: mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Ele está comparando a Jerusalém de baixo e de cima, entende? O que ele está dizendo é que tem uma relação entre as duas, de alguma forma. A questão é a seguinte, querido. O momento que essa passagem foi escrita dentro da cronologia na história é mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. O livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 80 depois de Cristo. Ou seja, Paulo não leu Apocalipse para dizer que tinha uma cidade no céu que chamava Jerusalém. E se você observar a passagem, ele nem introduz, ele só joga, né? Pá! Joguei. É que nem algumas apostilas do seu João, ele solta um negócio doido. Caraca, cadê? Me não explicou, um negócio super profético, mas onde que está aqui? Você não sabe onde que foi embora. Continua para outro assunto. Ele só larga um negócio, aí o que você faz? Você pergunta para o seu Roberto, para o Cristóvão, o que ele queria dizer aqui, cara? Não entendi não. Soltou, pá! E foi embora. E deixou, porque ele não fala nada antes e nada depois sobre a Jerusalém Celestial, ele não explica nada. Por que ele não explica? Bom, duas opções: ou Paulo era um mestre muito ruim, que não sabia ensinar as coisas direito, tá? Ou, e que é o que eu penso, era comum para as pessoas acreditarem nisso naquela época, que no céu tem uma cidade e que ela tem um nome: Jerusalém Celestial, ou Nova Jerusalém, e que ela é um monte, e que nesse monte tem um templo, e que nesse templo Deus está assentado, e foi nesse lugar que João subiu e viu a glória de Deus e a presença de Deus. Vamos voltar para Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Por que ela está enfeitada como uma noiva? Porque a natureza da cidade
é a mesma dos seus habitantes. Os habitantes dessa cidade serão a noiva de Cristo. E, portanto, a realidade da noiva de Cristo também afeta a própria cidade e vice-versa. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Amém? Amém nada, porque você nem imagina o que esse versículo está dizendo. Você nem imagina. Em primeiro lugar, ele está dizendo que o tabernáculo de Deus estará entre os homens. Esse tabernáculo onde Deus habita agora vai descer para a terra. E essa passagem está dizendo que Deus habitará conosco. Só tem um problema. Jesus já está na terra por 1000 anos. Está dizendo que o próprio Pai vai descer no fim. Será que no seu pensamento de propósito eterno de Deus tinha essa partezinha? Que Deus, o Pai, vai descer e estar conosco aqui? Em Apocalipse 1, o próprio Pai se denomina como aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Não só o Filho virá para a terra, o Pai virá para a terra. Depois, em 1 Coríntios 15 diz que depois que ele reinar, ele vai entregar o reino ao Pai. Para quê? Para o Pai reinar. Para que ele seja tudo em todos nós aqui na terra. Esse é o propósito. A volta de Jesus não é o propósito final. A volta de Jesus é um meio, um processo através do qual o alvo final vai ser conquistado. Jesus, quando Jesus voltar, ainda vai ser uma troca, uma transição de eras. Ainda não vai ser plenamente a era futura, onde tudo vai ser perfeito. Vai demorar 1000 anos para Jesus restaurar a terra. Ele não vai voltar e vai pisar na terra e tudo um segundo é transformado assim. Não. Você acha que quando Jesus veio na primeira vinda, a maneira que Jesus liderou as pessoas na terra e agiu na terra, você acha que Jesus foi um bom líder ou um mau líder? Pergunta meio tolo, mas vamos lá, responde aí. Um bom líder, beleza. Você acha que precisaria melhorar algo na maneira que Jesus liderou as pessoas quando ele veio na primeira vinda? Ele precisa aperfeiçoar o seu estilo de liderança? Não. Ou seja, quando ele voltar, ele vai ter corpo ressurreto, todo o poder vai estar manifesto, mas ele ainda assim vai liderar as pessoas da mesma forma que ele liderou quando ele veio na primeira vinda. Ele não vai chegar com superpoderes e pá, desaparece inimigo. Não. Ele vai voltar. E vão ter muitos reinos na terra quando ele voltar. No momento que ele chegar, botar os pés do Monte das Oliveiras, vai matar os exércitos do mundo inteiro, que vão estar acampados. Mas só os exércitos. O resto das pessoas do mundo vão continuar lá, vivas. Tem alguns que ainda vão morrer, né? Mas tem vários outros que não vão morrer. Então vamos supor que ele voltasse hoje, e os exércitos do mundo se acamparam ao redor, contra Jerusalém, ok? Mas nós ficamos vivos aqui, tá? E mais uma pessoa ficou viva, a dona Dilma Rousseff, ok? Então veja, toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, ok? Então significa que ele vai governar também, não só, tipo aleatoriamente, todos os lugares do mundo, ele vai governar o Brasil também.
Sabe o que ele vai fazer? Primeiro, o que ele não vai fazer. Ele não vai chegar lá em Jerusalém, vai ter um pensamento assim: Dilma Rousseff, desapareça. Jamais. Ele vai fazer exatamente como ele fez quando veio na primeira vinda. Ou seja, ele vai chegar em Brasília, ele vai entrar, sei lá, no gabinete da Dilma, sei lá, vai dizer: oi, Dilma, eu sou Jesus. Ou melhor, Yeshua, toda autoridade de tudo no céu e na terra me foi dado. E a autoridade sobre o Brasil também me foi dada. E eu queria te convidar agora a submeter o meu reino. Ele não vai chegar com um pedaço de pau. Não vai fazer isso. Ele vai dizer: eu te convido a submeter o meu reino. Se ela aceitar, talvez ela continue governando o Brasil, só que agora debaixo do senhorio de Cristo. Como seria com qualquer presidente agora, se esse presidente convertesse? Só que, óbvio, Jesus agora está fisicamente na terra, mas tudo aquilo que é necessário para que um presidente governe bem uma nação, ela vai precisar orar, vai precisar fazer devoção. Sabia que a gente vai fazer devocional no milênio? Sabia que Jesus vai continuar orando no milênio? Porque ele vai dizer: pede-me e te darei as nações. Ele vai pedir o Brasil antes de entrar no Brasil. Ele vai pedir ao Pai antes de entrar aqui. E através desse processo, muitas pessoas vão converter, exatamente como converte hoje. Por quê? E muitos também não. Porque toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, assumindo que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas a maneira que ele vai fazer isso não vai ser com uma arma na cabeça dizendo: ajoelha, querido, e confessa que eu sou o Senhor. Entendeu? Porque não foi desse jeito que ele fez na primeira vinda. Ele vai conquistar o coração das pessoas. Ele vai agir como ele agiu na primeira vinda, chamando as pessoas para próximo dele. É óbvio que se aqueles que não quiserem, vai ter consequências negativas. E, como o irmão bem lembrou, vários não vão querer, porque no fim desses 1000 anos, vão ter alguns que vão se rebelar contra o reino de Deus, né? E vão se unir a Satanás, que estava preso por 1000 anos, e depois é solto por um pouco de tempo. Então, veja, depois desses 1000 anos, quando Jesus restaurar gradualmente a terra, em Isaías 61, fala sobre aqueles que vão restaurar as cidades antigamente arruinadas. Ou seja, estamos precisando de pedreiros, arquitetos e engenheiros para trabalhar no milênio. Sabia que se você for um pedreiro, um arquiteto e um engenheiro nesta vida, nessa época, e você for trabalhar dessa forma tendo o reino de Deus no centro da sua vida, cuidando de cada coisa que você faz, como se a própria Bíblia diz, sendo como ao Senhor e não simplesmente aos homens, construindo uma casa que é a melhor casa, não porque você quer ganhar simplesmente dinheiro, mas porque você tem uma perspectiva de que o reino de Deus sempre expressa o melhor, e de que você quer servir as pessoas como se o próprio Messias estivesse ali, como que ele serviria as pessoas e como ele deveria de ser servido. Se você faz isso nesta era, na era futura, você vai continuar fazendo isso. O que para algumas pessoas parece uma má notícia, porque você odeia seu trabalho. É sinal que você deve pensar muito bem se você está fazendo o que você foi chamado para fazer. O nosso trabalho é o meio que nós exercemos o nosso ministério para glorificar a Deus. Sabia que eu tenho certeza de que se eu exercer o meu ministério da palavra fielmente, eu vou continuar pregando a palavra no milênio, porque a Escritura diz que a lei sairá de Sião. Vai continuar a ter ensino da Bíblia durante o milênio. E se você for um mestre, um profeta, alguém que ensinou a palavra de maneira correta, você vai continuar ensinando. Mas se você não ensinou de maneira correta, talvez você não faça isso.
aquele que observou os mandamentos do Senhor e obedeceu os mandamentos do Senhor e ensinou as pessoas, esse vai ser considerado grande no reino de Deus. E quem não obedeceu e não ensinou vai ser considerado menor no reino de Deus. Mateus 7 ensina isso. Está gravando, mas eu vou falar uma heresia. Mas é uma heresia no sentido de que eu estou pensando, eu estou em desenvolvimento desse pensamento. Tá? Ok? Então, qualquer problema, tem o Cristóvão aqui. Eu acredito que o fim é a restauração do início. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus criou, eu penso principalmente em relação à terra, não em relação ao ser humano. Adão, quando foi criado, era inocente. Deus não queria que Adão permanecesse inocente. Deus queria que ele evoluísse e amadurecesse. Então, no fim, o homem não vai ser igual a Adão era. Vai ser muito além. Mas a terra, eu acho que vai ser pelo menos no início como era no início. Ou seja, quando Deus olhou e disse que era muito bom, não precisava acrescentar nada. Ou seja, eu acredito que a terra poderia experimentar uma multiplicação daquilo que Deus tinha feito, mas não uma melhoria daquilo que Deus tinha feito na terra. Então, tudo bem. Então eu acredito que o fim é a restauração do início. Se você olhar, você vê que a Nova Jerusalém tem, por exemplo, a árvore da vida nela. Ou seja, está lembrando muito o Éden, né? Assim, minha heresia particular eu acho que é o Éden. Mas tudo bem. Mas a heresia não é essa. Assim como eu acredito que o trabalho vai continuar acontecendo no reino milenar e depois, porque o trabalho não é resultado do pecado. O pecado trouxe toda a questão de fadiga, de dificuldade no trabalho. Eu acredito que famílias vão continuar existindo. Ok? A Bíblia diz que no reino milenar, ou no reino, não se casam nem se dão em casamento. Então esse versículo seria um versículo que prejudicaria essa interpretação. Mas eu acredito que esse versículo quer dizer, minha heresia particular, que ele significa não estabelecem união, não estabelecem casamento para ter relacionamento sexual para procriação. Eu acredito que quando ele fala não se casam nem se dão em casamento, está muito conectado com a questão de multiplicar através de procriação. Então eu acredito que, de fato, não vai continuar nascendo pessoas assim, eu acho, mas eu acredito que vai continuar tendo casamento, no sentido de que, se você viveu o seu casamento de maneira correta, de maneira que tem os padrões do reino de Deus nesta vida, esse casamento vai continuar no reino de Deus. Mas eu coloquei bem grande no início para dizer que era uma heresia, não é? Então, tipo assim, você não tem que acreditar nesse negócio, é só um devaneio. Eu conheço gente bem pior que eu. Eu conheço gente que diz que se você foi solteiro aqui, lá no reino você vai casar com alguém. Esse cara sim está com problema. Eu estou só com um pouquinho de problema. Pois não. Mas no reino milenial, haverá aqueles que não morreram e vão casar e vai proliferar. Sim, mas o que eu me refiro é sobre os cristãos com corpo glorificado. Que é esse que seria um problema, talvez, para algumas pessoas, em termos de teologia. Mas o que eu estou querendo dizer é que vai continuar, eu acho que vai ser bem legal. E eu acho que você vai conhecer todo mundo lá. Você já viu gente que pensa que quando você entrar nas portas da eternidade, o nome que você quiser dar, você vai ser batizado na amnésia? Porque diz que ele vai enxugar do olho toda lágrima e não vai mais ter tristeza, nem dor. E aí parece que, por implicação, para não ter tristeza ou dor, você tem que ter amnésia do que vai acontecer, do que aconteceu no passado. Mas não é isso, não vai ter amnésia. Eu vou falar de um jeito meio, assim, tolo até, talvez. Eu acho que dizer que Jesus vai enxugar dos olhos toda lágrima não quer dizer que não vai cair lágrima. Quer dizer que ele pessoalmente vai enxugar quando cair. Entendeu? Sei lá, talvez, mas talvez não.
Mas eu acredito que a gente vai chorar no reino de Deus. Porque todas as vezes que a gente olhar nas mãos dele e lembrar que a gente só está lá. Porque ele teve os pés e as mãos furados na cruz. Né? A gente não vai achar que está lá porque foi muito bonzinho, muito fiel. Ninguém vai entrar no reino dele porque é bonzinho e é fiel. A gente vai entrar no reino dele porque ele nos comprou de toda tribo, povo, língua e nação, e para o Pai dele nos constituiu um reino de sacerdotes, e dessa forma nós vamos reinar sobre a terra, por causa do sangue dele e da palavra do seu testemunho. Aqueles que não amaram a vida, mesmo diante da morte, vão vencer. Então, eu acredito que a gente vai chorar, mas não vai ter tristeza ou dor, ok? Nesse sentido, eu creio que não vai ter, né? Então, o propósito é esse. Só que mesmo o milênio, o reino de Jesus na terra, não é o fim. Ainda assim vai ser uma transição para o fim, ok? Porque depois... É mais ou menos assim, agora a gente está preparando o caminho para a volta de Jesus, não está? Pregando o evangelho e tudo mais. Jesus, junto com a igreja, durante 1000 anos, vai preparar o caminho para o Pai descer. Ele vai deixar tudo perfeito para o Pai vir. E está aqui. Ele mesmo estará conosco e habitará conosco. Algumas vão. Mas quem morrer com 100 anos vai morrer jovenzinho, vai viver bastante. Por quê? Sabe quando você lê em Gênesis, não sei se você lembra, em Gênesis, do capítulo 3, 4 até o 11, parece que progressivamente a idade das pessoas vai diminuindo, né? Parece assim, um vive 900, depois 700, depois 500, até aí quando ele fala, em Gênesis 6, né? Vai ser 120 anos. Então eu acho que gradualmente vai ser o contrário, entendeu? Jesus vai voltar, então em 50 anos ou vai começar a aumentar, entendeu? Uns vão morrer com 100, vai demorar um pouco mais anos, 200, até chegar no fim do milênio e as pessoas, isso os que não têm corpo glorificado, os que não, ok? Os que não estavam vivos antes não têm corpo glorificado. Vão até chegar em 900 anos. Então, mas vai morrer. Os que não têm corpo glorificado, os que não ressuscitaram, né? E que não eram crentes quando Jesus voltou, vamos colocar assim, né? Então, vão viver esse tempo assim. Por que eles vão viver mais tempo? Porque o jardim do Éden vai descer para a terra de novo e lá tem a árvore da vida. E na árvore da vida, só os filhos de Deus podem comer o fruto da árvore da vida. Uma vez por mês, ou uma vez por ano. Agora, uma vez por mês, né? Ela dá um fruto por mês. Mas diz que as folhas da árvore da vida servem para a cura das nações. O que significa que, se você fez farmácia, medicina e tudo mais, você vai trabalhar no laboratório que vai processar as folhas da árvore da vida para transformar em remédio para curar as nações. Entendeu? E as pessoas vão sendo curadas gradualmente até chegar em 900 anos, mas assim, mesmo assim vai morrer, porque não vai ter o corpo glorificado. Mesmo os que converterem durante o milênio, não vão ter o corpo glorificado. Eles vão precisar morrer para ser julgado no juízo final, né? no finzinho lá, né? Quem já era crente antes do milênio, quando Jesus voltar, ela vai encontrar Jesus, vai ganhar um cavalo branco bonitão, a espada bonitona, uma roupa de linho. Já parou para pensar que no céu eles gostam de linho pra caramba, eles não gostam muito de tactel, algodão. Eles gostam de linho, o negócio é linho. Então, aí você vai ganhar uma roupa de linho chique, branquinha, aí você vai descer de cavalo, vai matar um monte de gente com sua espada, que bem legal, a espada, né? Não fica azul a espada do Frodo quando tem orcs perto, vai ficar azul sua espada, você mata um monte de gente. Aí sim, mas na hora que você estiver montando no cavalo, você vai olhar para o seu corpo e vai dizer: ih, está brilhando. Entendeu?
Então, né? Em um segundinho, no abrir e fechar de olhos, assim, o nosso corpo vai ser totalmente transformado. E a morte vai ser tragada, consumida pela vida de Deus, que vai afetar até nossos poros, nosso olho, nosso corpo vai ser totalmente glorificado. O que significa que o nosso corpo vai ficar, que chama de corpo espiritual, não é que é um fantasminha, tá, gente? É que é um corpo alinhado com o Espírito Santo, é um corpo físico alinhado com o Espírito Santo. E aí a gente vai viver 1000 anos. Já pensou jogar futebol, basquete, com um corpo glorificado que não cansa? Vai ser legal. Já pensou cantar, tendo as cordas vocais mais potentes, sem desafinar? Já pensou ter uma aula de física com aquele que criou as partículas subatômicas, com o cérebro glorificado, com a capacidade de aprender tudo? Uou! Jesus fala, então eu queria agora trazer alguns alunos aqui meu, Einstein, estou supondo que foi salvo e tal, aí, e agora eu queria, mas eu vou dar uma aula para vocês agora, e ele começa a explicar, então quando eu criei os céus e a terra, eu usei tal fórmula. Caraca, meu! Só que eu estou entendendo ao mesmo tempo, tá ligado? Então, tipo, nossa. Então vai ser muito legal. Vai ser sim, eu estou doido para chegar naquele dia, né? E sabe o que eu acho também? Eu deveria mudar, mas dá tão bom falar isso que eu vou ficar falando disso, que é esse negócio do profético. Você fala, você vai falando até que você fale alguma coisa. Então, outra coisa interessante, em Apocalipse diz que algumas pessoas, isso é o que chama de galardão, uma recompensa. Algumas pessoas vão ser galardoadas com um galardão que é: não sairá do templo, mas permanecerá servindo a Deus de dia e de noite no seu templo. Bem no início de Apocalipse 2, eu acho que é. Bom, o que eu acho que vai fazer? Eu acho que vai fazer a mesma coisa que fazia antes. Salomão fez o templo, não é? E tinha pessoas que constantemente serviam naquele templo como sacerdotes. Eu creio que Deus vai ter sacerdotes que vão permanecer no templo. Oi? 22, 2 ou 2, 22? Não. Eu digo, é no capítulo 2 ou 3, tem um galardão de permanecer no templo sem sair de lá. Quer ver? Deixa eu ver aqui. 3:12, ó. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. O que é coluna? É uma pessoa importante, ok? Não é que ele vai ficar debaixo lá segurando assim, tá? É uma coluna no templo do meu Deus. Ou seja, o Deus de Jesus tem um templo, de onde jamais sairá. Ai, meu Deus, a pessoa vai pensar, meu Deus, que coisa ruim. Está presa lá. Não se você é um músico que ama ministrar ao Senhor. Vão ter pessoas que vão ter a função de ficar dentro do templo do próprio Deus, ministrando a Ele. O serviço deles vai ser ficar cantando para Ele, orando. Deus vai ter uma casa de oração em Jerusalém, e eu acho que em vários outros lugares também, mas a principal vai ser em Jerusalém, com Ele assentado no trono, e essas pessoas vão estar continuamente ministrando a Ele. Eu acho que não vai ser todo mundo que vai fazer isso. Por quê? Porque eu acredito que, como é no céu, vai ser na terra. Então eu penso que existem anjos que estão apenas, exclusivamente a ministrar a Deus no céu. Mas eu creio que tem outros anjos que fazem outros serviços, como entregar mensagens na terra, e tem batalhas e tudo mais. Então eu creio que algumas pessoas vão ter a função de permanentemente ficar lá. É óbvio que todos os filhos de Deus vão ter acesso ao Senhor, para ministrar ao Senhor, mas alguns, eu acredito que vão ter a vocação integral de fazer isso. E outros não, outros vão fazer isso e também vão fazer outras coisas. E é por isso que eu acredito que tem pessoas que hoje têm o chamado integral de fazer isso. Eu creio que tem pessoas que Deus chamou
exclusivamente para elas ministrarem a Ele, que é o nome que eu dou para os missionários intercessores, ou missionários de oração. São pessoas que são missionários, que servem ao Senhor, que pregam a palavra, que fazem justiça social, fazem tudo o que um missionário normal faz, mas que o trabalho central do seu ministério é ministrar ao Senhor em oração e adoração. Não são muitos que você vê hoje em dia, mas geralmente quando você olha sujeito que tem um chamado ministerial, mas ele é tipo uma peça quadrada num buraco redondo, já viu esse sujeito? É o cara que não se encaixa. Ele sente que tem um chamado. É pregar? Não, não é pregar. Você vai pensando em várias, e você nunca consegue achar o chamado dele. Porque ele sente que o chamado dele é quando ele está diante de Deus, ministrando ao Senhor, ele fala, esse é meu chamado. Eu queria só fazer isso. Quando eu senti isso pela primeira vez, não tinha ninguém para me dizer isso. Graças a Deus que hoje tem pessoas que já falam sobre isso há muito tempo. Quando eu descobri que esse era meu chamado, eu me sentia, sei lá, um louco. E eu fui tentar explicar para o pastor da igreja que eu trabalhava que eu tinha esse chamado. Ele falou assim, querido, eu tinha acabado o curso da ETE, da Jocum, o que você quer fazer na igreja? Eu, então, pastor, eu queria que o senhor me desse uma... Ele falou assim, se eu desse uma oportunidade para você, né, para cuidar da igreja, o que você gostaria de fazer? Eu falei, pastor, eu queria que o senhor me desse um quartinho no salão da igreja, aí eu ia deitar no quartinho e ia dizer, vem Deus. Já sabe o resultado, né? Não me contratou como missionário, ministério, nada, não deu certo. Eu não sabia fazer carta informativa, dizer, tenho chamada para orar 40 horas por semana. Então, hoje em dia já está mais fácil para a gente explicar para as pessoas, a gente já aprendeu como é que explica, para ninguém ficar escandalizado, mas eu acredito que tem gente que tem esse chamado. O sujeito, ele é feliz pregando, ele é feliz ensinando, ele é feliz fazendo várias coisas, mas quando ele está diante de Deus, ele se sente assim, orando, ministrando e fala, cara, esse é meu chamado. É aquela pessoa que não ora para ter unção para exercer o seu chamado, porque no momento que ela está orando, ela já está exercendo o seu chamado. Então, não é qualquer tipo de pessoa, ok? São algumas pessoas que têm esse chamado. Nós devemos orar para exercer nosso chamado, para pregar com unção, para ter, entendeu? Mas, no fim das contas, é que 90% das vezes, ou 80% das vezes, as maioria das pessoas, pelo menos, a oração, ela é um meio para um fim. E a pessoa que tem o chamado para ser um missionário intercessor, a oração já é o fim para ela, ok? Ela já se sente exercendo o seu chamado no ato de orar. Ela pode ficar aí 40 horas orando por semana, ou mais, e se sente bem. E se você não tem esse chamado, não tem problema. A questão é que tem pessoas que têm esse chamado, e é o que a gente está tentando fazer no Le Montemor, abrir espaço para essas pessoas. Mas a gente não tem só gente com esse chamado Le Montemor. São poucos que têm esse chamado. O sujeito que tem esse chamado é aquele cara que você larga ele na sala de oração e fica 12 horas, nem sente. Você tem que tirar ele de lá para ele comer. Acabou, passou 12 horas. Então, assim, tem gente assim, mas não é muita gente assim. Então, se você não tem esse chamado, você não tem que ficar condenado. Ai, meu Deus, eu não sou uma pessoa de oração. Claro que você é. Claro que você tem o chamado de Deus. Ok? Mas algumas pessoas são bem para esse lado aí. Então, para encerrar, falta 22 minutos para o meu encerramento. Nós precisamos também não só entender do propósito, mas também do tempo e do modo. O que é o tempo? O tempo tem a ver com o plano. Há uma diferença de propósito e plano. O propósito é onde Deus quer chegar. O plano é como Deus vai chegar. Há uma diferença entre essas duas coisas. Nessa passagem que a gente leu de Efésios 1:10, existe uma palavrinha ali na passagem, que é a palavra dispensação, que em grego é oikonomia. A palavra é a junção de duas palavras, oiko e nomia. Oiko significa casa, nomia é lei. Da onde vem a palavra economia ou administração. Então, uma coisa é o propósito de Deus, que é onde Ele quer chegar.
Outra coisa é a administração de Deus dentro do tempo para fazer com que esse alvo final aconteça. Ou seja, ele poderia, tipo assim, Gênesis 1, estabeleceu tudo já. Não, mas ele quis estabelecer um processo que ele gradualmente iria estabelecendo o seu propósito na terra. Então, nós usamos aqui muito o termo estação ou fase. Então, o propósito de Deus possui fases. Essas fases são o seu plano, ok? Existem muitas passagens que falam sobre isso. Gênesis 1, versículo 14, o Senhor colocou luzeiros como firmamentos no céu para fazerem separação entre o dia e a noite e para servirem de sinais para estações. Então existem estações naturais e existem sinais das estações. E então Deus estabelece sinais em cada geração para que eles vejam as mudanças das estações. Segundo Crônicas 12:32, fala que os filhos de Issacar sabiam discernir as épocas. Mateus 16, os fariseus se aproximam de Jesus e dizem para ele: nos mostra um sinal do céu. Ele, porém, respondeu: chega à tarde, vocês dizem que vai ter tempo bom, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje vai ter tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Vocês sabem discernir o aspecto do céu e não podem discernir os sinais dos tempos? Em Lucas 12:56, Jesus chamou as pessoas de hipócritas. Isso é impressionante, porque elas interpretavam o aspecto da terra e do céu, mas não sabiam discernir a época que estavam vivendo. Então, quando nós falamos aqui de tempo, também está muito ligado à palavra discernimento. Nós precisamos interpretar e discernir o tempo que nós estamos, ou a fase do plano de Deus que nós estamos. Ok? Então, tempo tem tudo a ver com a história. Mas também tem a ver com o futuro. Portanto, para que você tenha algum entendimento do plano de Deus, você precisa entender como ele desenvolve esse plano na história. E a maneira que ele desenvolve esse plano na história é através das alianças. Então você precisa ter um entendimento claro sobre as alianças de Deus. Mas você vai ver que em algum momento isso para, que é quando ele estabelece a nova aliança. Ele não está estabelecendo novas alianças. Mas a partir do fim da última aliança, a partir do momento que a última aliança é estabelecida, a nova aliança, nós temos a história da igreja. E você precisa analisar a história da igreja para também ver o desenvolvimento de queda, recuperação desse testemunho de Deus na terra. E você também precisa entender do futuro, ou seja, você precisa ter o entendimento de escatologia. Por quê? Porque veja, tem o passado e tem o futuro. Então, o passado tem a ver com as alianças, a história da igreja, e tem vários outros estudos que nós temos que você pode fazer para aprender isso. E o futuro tem a ver com a escatologia. Então, se você entende claramente o passado, ou claramente sim, se tem algum entendimento do passado, e também o entendimento do futuro, então, através dos dons proféticos, lembra que a gente falou antes dos dons proféticos? Então você discerne o que Deus está fazendo no presente. Porque esse é o grande problema. Tem gente que fala tudo que Deus fez na história da igreja, fez nas alianças, outros falam tudo sobre o que Deus vai fazer, mas a questão é o que Ele está fazendo. Que esse é o grande problema do profético. Não é só o que Deus vai fazer, é o que Deus está fazendo, ver o que o Pai está fazendo e cooperar com isso. Portanto, você precisa estabelecer um forte fundamento
histórico do passado, de tudo aquilo que Deus fez com Israel e com a igreja. Também ter estabelecido o que Deus vai fazer no futuro, entender sobre a volta de Jesus, a grande tribulação, o reino milenar, novo céus, nova terra, ter isso bem firme. Então é como se fosse uma corda. Imagina que de um lado está o passado, de outro está o futuro. Quando você estica bem os dois lados, a corda fica bem firme, não é? Então é assim que você entende e discerne o presente. Mas não basta só você saber os dois, você vai precisar da atuação dos dons proféticos em intercessão e adoração, para então profetizar sobre o que está acontecendo no presente. E dentro do presente, tem uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, que eu acredito que é tanta coisa, mas vamos lá. Cosmovisão e geopolítica. O que é cosmovisão? Cosmovisão cristã, ok? A gente chama, no CPP a gente chama de fé e razão, né? Você precisa estabelecer, não sei se você já leu Darren Miller, Francis Schaeffer, C.S. Lewis, mas, vocês querem ler, né? Mas se você não leu, começa a ler. Porque tem gente que é de Jesus no coração, mas o cérebro é do capeta, né? Então, você precisa formar a sua mente para que você olhe para o mundo ao seu redor de uma perspectiva de fato cristã. Tem uma revista, Impacto, nem sei se existe ainda, mas tem na internet, que é: para agir como Jesus, você precisa pensar como Jesus. Essa revista é exatamente o que eu estou querendo dizer nesse ponto. E a sua cosmovisão forma a sua geopolítica, ou seja, como que você olha a relação do território com a administração de um governo em cada nação. Porque as nações vão ser julgadas na grande tribulação. E tudo está acontecendo para que no futuro o anticristo se manifeste. Só que o anticristo, que vai ser uma pessoa real, que vai vir no futuro, ok? Já tem se manifestado na história um espírito do anticristo. João disse isso, ok? Então eu preciso entender como ele vai ser no futuro, as manifestações dele no passado, porque existem. Por exemplo, Hitler estava debaixo desse espírito. E então eu posso discernir na administração das nações, o que está acontecendo nas nações, onde que esse espírito está atuando, para que eu de maneira nenhuma me posicione junto, a favor desse espírito. Um exemplo que o Cristóvão deu hoje: qual é a nossa posição em relação a Israel? Ok? Então, quando eu discerno isso, eu discerno então a estação que nós estamos aqui, no presente. Ok? E aí, quando eu discerno que nós estamos... Vou apagar aqui. Acho que aqui vai ser melhor de mostrar. Quando eu discerno o que Deus está fazendo no presente, o que eu quero dizer é discernir o que Ele está fazendo na minha geração. E quando eu falo geração, eu estou falando aqui de 40 a 70 anos. O que Deus está fazendo, ok? Então, imagina assim, que você quisesse fazer 2015, é esse ano que a gente está? É, né? Beleza. Aí 40 anos... né? Seria 2055, né? É isso, gente? Responde aí. Não, eu não sei, que eu não lembro mesmo. Eu fumei muita maconha. Então, uma coisa é entender, tipo assim, a geração que nós estamos e o que vai acontecer mais ou menos nos próximos 40 anos. Você precisa saber disso, ou no mínimo conhecer algum profeta que saiba disso, ok? Mas existe o que Deus faz de 10 em 10 anos, mais ou menos assim. Então, por exemplo, de 2015 até 2025, é isso? Vai ter várias... Você pode mais ou menos profeticamente perceber o que Ele está fazendo no futuro. Mas, dentro disso, tem o que Ele faz dentro de cada ano. E aí você discerniu o que Ele está fazendo em cada ano. E até mesmo o que Ele faz em cada mês. Por que será que Ele colocou as festas em Israel? Você sabe? Gente, é muito simples. Porque Ele queria que eles estabelecessem um ciclo contínuo, para que eles discernissem o que Deus estava fazendo entre eles. Eles constantemente relembrassem da história e constantemente fossem preparados para o futuro.
Bom, dito isso, encerrando, existe o modo, vou colocar para cima aqui, modo. A palavra modo em hebraico é essa aqui, que significa julgamento. Tem a ver com o que deve ser feito, ação. Cada estação define uma ação. Por exemplo, a estação de Noé definiu a ação de construir uma arca. A geração de Abraão definiu o momento de sair da terra. A estação de Moisés, tirar o povo do Egito, construir o tabernáculo. A geração de Davi, entrar em Jerusalém, construir o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão depois. A geração de Jesus, ele precisava morrer na cruz, os apóstolos iniciar o discipulado das nações, mas depois nós temos, assim, jogando para frente, fazendo de conta que, né? Geração de Lutero, depois que tudo foi perdido, restaurar a justificação pela fé. E a geração de Rua Azul, o batismo com o Espírito Santo. O que Deus está fazendo hoje, querido? Essa é a questão. O que Deus está fazendo hoje define o serviço que eu devo ter hoje. Entendeu? Que serviço você vai fazer hoje? Que serviço, como você vai trabalhar para o Senhor hoje? Que tipo de construção, e quando eu falo construção, vamos colocar em português bem claro. Que tipo de comunidade eu estou edificando? Porque o que Deus está edificando é sempre comunitário. Mas a questão é que tipo de comunidade que nós vamos edificar para que essa comunidade seja o vaso adequado para o cumprimento daquilo que Deus quer fazer, né? E encerrando agora, os últimos... Caraca, o tempo parou. Os últimos 9 minutos, como que uma palavra profética se cumpre na minha vida e na minha geração, tá? Então, vamos lá. Eu sei que está rápido, mas vamos lá. Nós temos aqui o céu, no caso aqui, teoricamente, tá? E a terra. E aqui nós temos o tempo. Ou a história. Então, como que uma palavra profética se cumpre? A primeira coisa que você tem que entender: nada deixa o céu sem que tenha sido visto primeiro. Nada deixa o céu sem que tenha sido visto primeiro. Colocando o versículo bíblico, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, antes de Deus fazer algo, Ele fala algo, ok? Então, quando Deus quer fazer algo, a primeira coisa que Ele libera é revelação. Ok? Revelação. Então, primeiro passo para uma palavra se cumprir é a revelação, ou seja, eu preciso no Espírito ver, ou no céu ver, o que Deus quer fazer. Por exemplo, você pode ver no Espírito que Deus quer trazer avivamento sobre a sua cidade. É um exemplo, ok? Então, a primeira fase é ver. Por isso você precisa da oração por revelação. Que basicamente é: Senhor, abra meus olhos para saber o que o Senhor quer fazer nessa cidade, nesse país e tudo mais, ok? Mas não basta algo ser visto no céu. Ele tem que ser liberado do céu para a terra. Por exemplo, o Daniel, ele sabia que Deus queria tirar o povo de Israel da Babilônia, ok? Mas ele precisou permanecer orando por aquilo. E aí o anjo, quando chegou para ele com uma palavra, falou assim: desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a entender e se humilhar diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então demorou 21 dias. No primeiro dia que ele recebeu a revelação e que ele começou a orar, já estava tudo certo, em termos de Deus aprovar. Mas a palavra precisou ser liberada. Uma coisa é eu ver, outra coisa é aquilo que eu vi ter sido liberado do céu. Então, existe esse outro tipo de oração, que é a oração por liberação.
Talvez isso envolva batalha espiritual, alguma coisa assim, mas basicamente é você orar para que Deus libere aquilo que você viu, ok? Enquanto você vai orar por isso, imagine que você está aqui, querido, tá? Na ocasião você veio de dreadlock. Então, você recebeu a revelação nesse ponto aqui, ok? Da sua vida. Mas quando você começa a orar por liberação, Deus vai fazer com que você comece a andar. Deus vai fazer com que você comece a ser, esse andar significa discipulado do Espírito Santo. Ou seja, Deus vai começar a trabalhar no seu caráter, Deus vai começar a acrescentar ou tirar coisas da sua vida. Enquanto isso, essa palavra é liberada do céu. E você vai estar andando aqui na terra, e vai chegar a um ponto onde ela te encontra, que é o ponto de cumprimento. Então, o Senhor fala com você o que Ele quer fazer, e depois você passa a orar para que Ele libere aquilo que Ele disse que quer fazer. Mas enquanto você vai orando, o Espírito Santo vai mexendo em você, mudando o seu caráter, mudando o seu jeito de pensar. Só que eu estou pensando um pouco além disso, ok? O que eu creio é que essa mudança também é coletiva. Deus quer transformar comunidades inteiras, para que elas se tornem vasos adequados para encontrar o cumprimento profético no fim dos tempos. Então nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, orar para ter revelação, orar para que haja a liberação. Eu não escrevi liberação, não vou escrever aqui. Orar para que tenha liberação, mas ao mesmo tempo deixar que o Senhor nos discipule e nos molde, para que nós nos tornemos o vaso adequado para o cumprimento dele. Ok? Tudo bem? Ficou estranho, meio louco? Só um teste mesmo, só saber. Ficou, como é que foi? Deu certo? Então é por isso que eu estou dizendo que eu não curto muito ensinar, porque tem essas paradas que eu gosto de fazer, entendeu? Mas é meio tipo assim, caraca, velho, de onde é que você tirou isso? Sei lá, cara. Entendeu? Mas é isso que eu fico feliz quando eu faço isso, tá? Quando eu explico essas coisas assim, tudo. Mas que, né, que doideira, né? Mas se te ajudou, tá bom? Obrigado, valeu, tá? Terminou o CPPI, vocês são amados por Deus.